Olá, Ivânia, seja bem-vinda ao JTT Especial Diário. Tudo bem com você? Tudo bem. A Ivânia Reis, que já todo mundo que acompanha o portal deve conhecer os artigos que ela já escreveu diversos sobre o sofrimento humano no mundo do trabalho. Um tema que, na atual conjuntura, né, Ivânia, tem elementos bem mais novos para a gente poder pensar. Então, até por isso eu te convidei para fazer parte dessa edição de hoje do jornal, para a gente conversar um pouquinho sobre o que essa crise internacional do capital, né? E que é uma crise que tem esse elemento novo, que é o coronavírus, essa pandemia mundial. Você que já vinha acompanhando há muitos anos, né? A Ivânia é doutora em filosofia pela UFSC. Você que tem acompanhado esse tema há muitos anos. Diante desse quadro novo, o que a filosofia pode nos aportar de elementos para a gente pensar essa situação? Uhum. Bom dia a todos, né? É um momento bastante difícil. Isso não, todos nós estamos vivendo, né? Com bastante intensidade. Tem um tema que a gente trata na teoria crítica, na filosofia política, que é a questão da crítica ao capitalismo, né? Então, eu acho que esse é um dos temas que mais está sendo abordado nesse momento na questão da filosofia política, que é a questão da falência de um sistema que é o sistema capitalista na sua vertente neoliberal, né? O que isso significa? Isso significa que o neoliberalismo, né, o capitalismo tardio, que a gente chama, ele prometia algo, né? E esse algo que ele prometia, não somente ele foi cumprido e está sendo cumprido, como agora é a falência total dele. O que isso quer dizer? Ele prometia que o mundo econômico, que é a economia, daria conta de tudo, né? De todos os aspectos da vida social, política, né? Humana, e não somente econômica, né? E o coronavírus, essa pandemia, ele vem mostrar justamente que não somente ele dá conta, né, que o capital, que o mundo econômico não dá conta de todos os outros setores, né, não somente ele dá conta, como ele fale quando nós temos uma crise dessa. Em que sentido? O que nós estamos presenciando nesse momento é que exatamente mais do que nunca nós precisamos da mão forte do Estado, né? Esse Estado que, com a concepção do capitalismo tardio, foi substituído, né, pela ideia de economia, né? Nós nos tornamos homos econômicos, né? O Foucault falou muito nesse termo, né? E agora, mais do que nunca, a gente vê que não somente a economia não dá conta, justamente, como ela precisa de um Estado que será o único que conseguirá abrandar a situação em que nós estamos passando. No mundo do trabalho, justamente, que é um tema que eu abordo bastante na minha pesquisa, o que a gente vê, sobretudo em países desenvolvidos, né, como a França, como a Inglaterra, né, é que o Estado está substituindo os setores econômicos, assegurando justamente uma porcentagem do salário, né? 80%, se eu não me engano, na França, né? Na Inglaterra, não me lembro, para que as pessoas continuem mantendo os seus salários e mantendo a própria economia, né, digamos assim, os setores, o consumo, né, falando bem simplesmente, né, continuando a comer, continuando a comprar as coisas, né, e
isso significa que o Estado é aquele que deve ser, mais do que nunca, né, levado em consideração como o que é o mais importante do que o mundo econômico. Porque o que nós víamos era o seguinte: a ideia do neoliberalismo é sempre que é o laissez-faire, né? A economia dará conta de tudo. E não dá. Não dá porque quem fornecerá o material para os hospitais, quem manterá um nível, né, de saúde, não de saúde, mas um nível dentro dos hospitais, com aparelhagem, com leitos na UTI suficientes, ou não sabemos nem se teremos condições disso, mas toda essa infraestrutura que nós precisamos hoje na saúde não será o sistema econômico que vai manter, mas sim o Estado, né? Então, no mundo do trabalho, isso é uma avalanche, mudando agora o foco, no sentido de que a gente não sabe o que nos espera depois, a gente sabe o que vem acontecendo agora, né? Exato. O que vem acontecendo agora, hoje eu estava escutando ainda o jornal francês, e eles estavam falando de uma crise que vem surgindo com o isolamento, que é a questão do trabalho em casa, né? Através de todos os nossos aparatos eletrônicos, o trabalho virtual, né? E existe um isolamento muito grande, né? Uma coisa que a gente percebe e não dá muita bola, a não ser quando a gente faz uma crítica contundente, né? É que no mundo do trabalho teve um elogio muito grande ao sujeito que se faz sozinho, né? Teve nós vimos que hoje, por exemplo, nós temos a uberização, né? Sim. Que é aquele cara que perdeu o seu emprego, ou é aquele cara que, para complementar a sua renda, faz um outro tipo de trabalho. Quando a gente diz uberização, a gente não está só falando do Uber, a gente está falando de todos os aplicativos, de todos os trabalhos que envolve esse tipo de sistemática, né? Que é essa precarização nesse formato, né? Exato, que é você trabalhar sozinho, né? Com uma plataforma, né? Mas você trabalhar sozinho. Isso leva a um isolamento. Então, nós já vínhamos no mundo do trabalho, isso é uma realidade, né? Nos isolando, né? E o que acontece agora com a pandemia é que mais ainda nós estaremos nos isolando, porque agora não somente essas pessoas que foram para o sistema da uberização estão se isolando, mas agora todos irão se isolar, né? E isso cria uma angústia muito grande, né? Uma angústia que pode levar a uma depressão, uma angústia que pode levar a uma doença mental, né? uma saúde mental muito precária, né? Esse isolamento. Por que eu estou falando isso? Porque isso nos faz ver o quanto no mundo do trabalho o coletivo é importante. Esse coletivo, né, que depois da quebra, né, do mundo fordista, né, foi se quebrando, né? E é algo que talvez justamente nós tenhamos que resgatar no futuro, né? O coletivo no mundo do trabalho, né? Que a gente vinha esquecendo. Então, eu acho que se a filosofia hoje ela tem algo a nos dizer em termos de conceito, né? Porque a gente trabalha com conceitos, né? É justamente rever esses conceitos, né?
que a gente precisa mais do que nunca, né? O coletivo no mundo do trabalho, a solidariedade no mundo do trabalho, né? E fazer com que nós compreendemos que o mundo, o sistema da uberização já era, né, algo que estava nos levando ao confinamento, né, a um individualismo exacerbado no mundo do trabalho. E que talvez esse momento, se nós passarmos e nos salvarmos, né, nos leve a uma volta para algo que era importante no mundo do trabalho, que é o coletivo, né? Muito bom, Evânia. Evânia, eu quero te pedir para a gente continuar essa conversa num próximo programa, porque eu acho que esses conceitos filosóficos que você traz para a discussão enriquecem, nos dão mais elementos para poder pensar o que está acontecendo e para a gente poder planejar até as ações futuras, né? Então, eu queria agradecer as tuas informações, a tua presença aqui no JTT Especial. Um grande abraço virtual aí, já que estamos separadas, mas unidas virtualmente aí tá nessa questão do trabalho. O JTT desse formato é uma possibilidade que a gente está trabalhando para, inclusive, gerar essa possibilidade de nos reunirmos, de conversarmos e de continuarmos levando as informações que são necessárias, né? Então, um grande abraço e até a próxima. Tá bom, obrigada. Um abraço.